Nós acabamos de ler Apocalipse 3 e os versículos 7 e 8, onde Jesus está ditando uma série de cartas para uma série de igrejas, para João, o apóstolo João, que está exilado na ilha de Patmos. Tentaram matá-lo, executá-lo pelo seu testemunho por Jesus Cristo. Tentaram fritá-lo, ele foi jogado num panelão, um caldeirão de óleo fervente, mas ele sobreviveu. Então ele foi exilado a uma ilha semideserta, a ilha de Patmos, e lá ele foi então usado por Deus para escrever essas cartas às 7 igrejas, e Deus revelou muitas coisas para ele, inclusive no livro, o livro de Apocalipse em inglês, ele é chamado o livro da revelação. O nome dele não é Apocalipse, é revelação, justamente porque tem muita revelação que foi dada ao apóstolo João. Muita coisa já se cumpriu, muita coisa está se cumprindo, outras coisas vão se cumprir, e é um livro muito, muito interessante. Não é um livro que precisa temer, muita gente tem medo de Apocalipse, não tem que ter medo de Apocalipse, é um livro como qualquer outro. Mas eu quero hoje falar sobre um tema muito importante, que encontramos aqui. Eu quero hoje falar sobre o tema o Deus que abre e fecha portas. O Deus que abre e fecha portas. Ao contrário do que muita gente crê, Deus ele tanto fecha quanto abre portas. Todos nós queremos, é claro, que Deus esteja abrindo as portas, né? Deus, abra as portas da minha vida, abra a porta para o emprego, para isso, para aquilo outro. Mas Deus também ele fecha, ele direciona as nossas vidas através de abrir e também através de fechar portas. E é muito bom que Deus feche certas portas, até aquelas portas que nós achamos que nós devemos entrar. Porque o nosso coração, ele é mau, ele é enganoso. E muitas vezes nós queremos e precisamos, na nossa opinião, de uma coisa, nós vamos morrer, e nós queremos, e nós insistimos, e muitas vezes Deus fecha aquela porta. E tolo é o crente que vai lá e tenta derrubar aquela porta, tenta entrar na marra, digamos assim. Mas aqui tem uma porta que nós lemos, fala assim, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então existem portas que Deus fecha e ninguém abre, outras portas você pode até abrir, ou você pode até fechar. Mas Deus, ele tanto abre quanto fecha portas. Existem algumas portas que são fechadas especificamente em nossas vidas, outras portas são fechadas de modo natural e até sequencial, digamos assim. Vou dar um exemplo. Para todos nós aqui, estou vendo aqui, é verdade? Para todos nós aqui, Deus fechou a porta da infância. Não tem nenhuma criança aqui no momento, eu acho. Então, é uma porta que se fecha. Todos nós nascemos, nós entramos na infância, mas chega uma hora que Deus, naturalmente, para todo mundo, essa porta da infância, ela se fecha. Nós deixamos de ser crianças. Mas é um bom exemplo para ilustrar como Deus trabalha, porque quando Deus fecha uma porta, ele sempre abre outra porta. Então, ao fechar a porta da infância, é aberta a porta da adolescência, ou aborrecência, dependendo do tipo de pessoa que você é. E com o passar do tempo, então Deus mais uma vez vai fechar a porta da adolescência e vai abrir a porta da vida adulta. E assim por diante. Então Deus, ele fecha a porta, mas ele também abre portas. E ao fechar uma porta e abrir outra, nós podemos ver então a direção dela. Outra porta que se fecha e que se abre é a transição de solteiro para casado. De alguém que se torna pai, se torna mãe. São portas que se abrem. Quando você se torna um pai, fecha-se uma etapa, digamos assim, da sua vida. A sua vida agora nunca mais vai ser a mesma. Acredite. As contas, as fraldas, as roupas sujas, as mamadeiras, as noites acordadas. Então, entenda, é uma porta que se abre e uma porta que se fecha. E isso acontece com todos nós. E também acontece no ministério. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve no versículo 12, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Ele falou, olha, eu cheguei em Troade, e Deus abriu uma porta de ministério, uma porta de oportunidade que foi aberta. Assim como nós aqui na IBM, foi aberta uma porta de oportunidade para ministrarmos lá
na Igreja Batista Sombra do Onipotente. Foi uma porta que se abriu. E ela foi se abrindo, a gente foi entrando, Deus foi abrindo, nós fomos entrando e estamos lá. É uma porta que se abre. Então Deus ele abre, Deus ele fecha portas no seu tempo certo, no tempo de Deus. E um dos grandes erros da vida é a gente tentar voltar e entrar por uma porta que Deus fechou. Imagina a situação, como foi da infância para a adolescência, adolescente para a vida adulta e assim por diante. Seria um absurdo uma criança se recusar a entrar na adolescência, ou um adolescente não querer entrar na vida adulta. E acontece muito isso. Nós temos muitos, qual a palavra que eu quero usar aqui? Nós temos muitas pessoas do gênero masculino que são o que é conhecido como meninomes. Não são nem meninos nem homens, são meninomes. Eles são crianças que estão presas em um corpo adulto. O corpo é adulto, mas a mentalidade, a disposição, a visão, o propósito de vida, eles só querem saber de jogar bola, jogar videogame, não querem saber estudar, trabalhar, não querem responsabilidade com nada, com ninguém. Eles querem viver como se fossem eternos adolescentes. Isso é o quê? É uma aberração, um absurdo. Por quê? Uma porta se fechou, mas eles se recusam a sair. Eles querem abrir aquela porta e querem viver dos seus 25, 26, 30, 40, 50 anos vivendo como se fossem desocupados, irresponsáveis, como adolescentes que não têm responsabilidade ou cuidado nenhum na vida. Absurdo, mas é o que acontece quando nós nos recusamos a ir adiante. Igualmente, quando Deus abre oportunidades de ministério e nós não entramos, é igualmente um absurdo. Então vamos ficar atentos e hoje eu quero mostrar as portas que Deus abre, as portas que Deus fecha. E como é tolo nós não identificarmos e agirmos dessa forma. Algumas portas nós podemos voltar atrás. Eu vou dar um exemplo. Se alguém fica viúvo ou viúva, não quer dizer que ele não possa vir a casar mais uma vez. Claro que no Senhor, mas não precisa então ser viúvo o resto da vida, de modo algum. Então, as portas que Deus abre, as portas que Deus fecha, nós devemos que estar sempre atentos a ela em todo momento. E se alguém se encontra, metaforicamente, num beco sem saída, provavelmente é porque ele entrou por alguma porta que não deveria, ou não entrou por uma porta que deveria ter entrado. E Deus vai nos guiando através de abrir e fechar portas. Olha comigo para Gênesis capítulo 7, e só para mostrar uma porta que Deus abriu e Deus fechou. Lá em Gênesis 7, nós temos o relato da Arca de Noé. E no versículo 15 diz assim: e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Interessante, sabe quem fechou a porta da arca? Não foi Noé, foi Deus. Foi Deus quem fechou aquela porta. Agora imagine você, se Noé e sua família e todos esses animais dissessem: não vou entrar aí dentro não. Não vou porque eu não sei se está ar-condicionado, se está encanado, eu não sei como é que é a coisa, eu não vou entrar não. Sabe o que ficou do lado de fora da arca? Morte e destruição. De fato, os animais entraram, mas homens só entrou Noé e sua família. O resto de toda a humanidade na face da terra morreu. Por quê? Porque não quiseram entrar. Deus ele abriu uma porta de salvação chamada a arca. Por mais de 100 anos Noé pregou e falou: Deus vai trazer julgamento, Deus vai trazer um dilúvio, vai chover. E as pessoas diziam: chover? O que é isso? Não havia chovido até então? Chuva, dilúvio, enchente, Deus, você está maluco? Moisés, você não sabia, mas Moisés estava lá com Noé, ajudando ele na arca, mas entende? Ele falou: Noé, você não sabe de nada, Noé. E quando todos os animais entraram, e quando Noé e sua família entraram na arca, Deus fechou a porta. E quando veio a chuva, quando veio a destruição e a morte, aquelas pessoas que se recusaram a entrar pela porta que Deus tinha aberta, e não podiam mais entrar porque o próprio Deus fechou a porta, foram destruídos. Então veja como é importante a gente saber identificar e saber agir e responder de acordo com a vontade de Deus, porque Deus pode abrir e fechar a porta, e a diferença pode ser literalmente entre vida e morte, como foi aqui no caso
das pessoas na época de Noé. Então, na hora certa, Deus vai abrir a porta, como fez para Noé, e na hora certa ele vai fechar a porta. E quando Deus abriu a porta, depois do dilúvio, o que Noé encontrou foi uma terra borbulhando com vida, as plantas crescendo, a erva crescendo, os animais saindo, e quando Deus abriu a porta, na hora certa. Se tivesse abrido antes, teria afundado a arca, mas foi Deus que abriu a porta na hora certa. Então existem portas que nós devemos fechar e deixar fechadas. Tudo aquilo que Deus fechou pela sua palavra, tudo aquilo que Deus identifica e classifica como pecado e errado, deixa aquilo fechado. Deixe quieto. Se Deus falou que é errado, então é errado. Não discuta, não se rebele. E aquilo que Deus fala que é errado, aquilo que Deus fechou aquela porta. Não vá mexer na maçaneta, não vá tentar mexer na fechadura, não tente ver se tem outro caminho. Deixe aquilo quieto. Se Deus fechou a porta, pela sua palavra, classificando como pecaminoso, então deixa aquilo quieto, deixa aquilo fechado, porque Deus sabe o que está fazendo. Então hoje eu quero ver algumas portas que Deus abre e que Deus fecha. Vamos começar aqui no capítulo 3 de Apocalipse, nós lemos o versículo 7 e 8, eu vou pedir que você olhe comigo para o versículo de número 20, em Apocalipse capítulo 3. Que diz assim, isso é Jesus Cristo falando, a primeira porta que Jesus nos oferece, a primeira porta que nós vamos ver hoje, e a mais importante, é a porta da salvação. A porta da salvação. Versículo 20 de Apocalipse 3 diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa é a porta da salvação. Se Deus chamar você, se você não é salvo hoje, e Deus está chamando você para a salvação, Ele está chamando, porque Ele quer que todos sejam salvos. Então, se Deus está chamando você para a porta da salvação, atenda. Atenda ao chamado. Abra essa porta. Abra a porta do seu entendimento, a porta do seu coração, e deixe que Jesus entre e seja o seu Salvador. O interessante é que essa porta aqui é a única porta que não é Deus que abre. Essa porta aqui, quem abre é o ouvinte, quem abre somos nós. Note aqui o que fala assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir. Então aqui o ouvinte é que vai abrir a porta. E Jesus não abre essa porta, porque essa porta é uma decisão individual, pessoal, que cada um faz. De abrir ou não abrir, de aceitar ou não aceitar. Mas essa porta não é Jesus que abre, porque essa porta é o próprio Cristo. Jesus é a porta. Ele é a porta pela qual nós entramos. Lá em João capítulo 10, versículo 9, Jesus falou, eu sou a porta. E segue. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Então veja bem, a salvação, Jesus não abre a porta, Deus não abre a porta, dentro de um pouco ele fecha a porta, porque ele é a porta. Cristo é a porta, e nós somos convidados a entrar por ela, a abrir e entrar a todos que ele convida, e ele convida a todos para sermos salvos. Vamos comigo agora para Atos capítulo número 12. A primeira porta é a porta da salvação, que é o próprio Cristo. A segunda porta é a porta do livramento. A porta do livramento, Atos 12, 10. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Esse episódio aqui está falando sobre o apóstolo Pedro. Ele foi preso, ele estava prestes a ser executado, e ele estava acorrentado, e se você lê o relato, ele não parecia estar muito preocupado com a situação. O anjo do Senhor apareceu, e no Novo Testamento, sempre que você vê esse termo, o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo, o anjo do Senhor, estava lá e ele foi livrar Pedro. Pedro estava tão preocupado que ele estava roncando. Se você ler o relato, é até cômico, porque Jesus teve que dar uns tapas nele, sacudir ele,
Fala, vamos logo, meu irmão, vista a sua túnica, calce o seu sapato, vamos embora. Pedro estava nem aí, não sei se ele achava que era um sonho, eu não sei. Mas ele estava totalmente despreocupado. Mas os guardas dormiram, as portas que os prendiam se abriu, nós vimos aqui, a porta se lhes abriu por si mesma. Essa porta foi a porta de livramento, porque, como eu disse, Pedro estava prestes, em poucas horas desse episódio aqui, ele seria degolado, seria executado. E Deus abriu essa porta de livramento. Agora note que Pedro estava nessa situação, preso, prestes a ser executado, humanamente sem chance. Tanto que a igreja em Jerusalém estava orando a noite inteira, fervorosamente orando, intercedendo, pedindo para que Deus o salvasse, e Deus o salvou. Jesus foi lá, entrou, abriu, saiu na rua, e quando Pedro foi até a porta da igreja, bateu na porta, ninguém quis atender, uma jovem foi lá atender e falou assim, uai, é Pedro. E Pedro, menina, você está doido, Pedro está preso, vai ser morto, vem aqui para orar por ele. Estamos orando para Deus livrá-lo. Deus livrou, ele está na porta. Tão impossível, humanamente impossível aquilo que a própria igreja que estava orando por ele, quando ele foi liberto e bateu na porta, não acreditaram. Porque Pedro está preso, ele vai morrer. Homens de pouca fé. Vai morrer não, Deus foi lá e o livrou. Agora veja bem, Pedro estava preso por quê? Ele foi preso pelo seu testemunho a Deus e sua oposição à verdade de Cristo. Não conte com o livramento de Deus quando eu e você, quando nós nos encrencamos pela nossa tolice, rebeldia e pecado. Não ouse esperar que Deus lhe livre do erro que você cometeu, ou das consequências do erro, que nós rebeldemente, teimosamente, fazemos. O livramento de Deus, ele existe, ele está lá. E Deus, em sua graça e misericórdia, pode até nos livrar de certas consequências do nosso pecado. Mas eu não contaria muito com isso. Se nós quisermos evitar as consequências do pecado, a melhor coisa que nós fazemos é evitar o pecado. E melhor ainda, evite a tentação do pecado. Melhor ainda, evite a aparência do pecado, porque quem evita a aparência, evita a tentação, quem evita a tentação, evita o pecado. Então, quer evitar o pecado? Evite a tentação, evite a aparência. Não é isso que Paulo fala? Fugir da aparência do mal. Se você está preocupado em evitar a aparência do mal, então o resto se encaixa. Se você está sinceramente, de coração, evitando a aparência, então está tudo se encaixando mais ou menos no lugar correto. Mas Deus é a nossa porta de livramento. Salmo 68, versículo 20. O nosso Deus é o Deus da salvação e o Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. É Deus que nos livra. Deus que nos livra. Existem livramentos que nós só vamos ter ciência uma vez que chegarmos no céu. Existem livramentos que Deus nos livra que nós não sabemos o perigo que nós corríamos. Nós não sabemos o quão perto chegamos da morte, ou de uma tragédia, ou de algo horrível. Mas que Deus nos livrou, sem que soubéssemos. Por isso que devemos sempre dar graças a Deus em tudo. Já imaginou você que, de repente, você um dia estava chegando do ponto de ônibus, e você chegou no ponto de ônibus e o ônibus saiu. Não, perdi o ônibus. Pois é, aí você fica sabendo que o ônibus capotou, o cara ribanceiro, morreu todo mundo. Pois é. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo, umas semanas atrás, antes da evangelização, estacionei um carro aqui do lado, uma caminhonete rebocando um reboque, uma carrocinha de cavalo, de alguma forma se desenganchou da caminhonete e ela se soltou, a caminhonete seguiu, parou mais adiante, mas a carrocinha saiu andando no meio da rua, e de todos os carros que estavam na rua, bateu no carro de quem? Do seu prezado, querido pastor. Quebrou a janela, amassou a porta, amassou a parte de baixo, foi um dano terrível. Mas sabe de uma coisa? Eu estava em pé naquele exato local,
eu não vou dizer instantes, mas coisa de alguns segundos, eu atravessei a rua. E se eu não tivesse atravessado a rua, se eu tivesse, foi até o irmão João que me salvou, porque ele ligou para mim, comecei a conversar com ele, e é um equívoco, porque se eu não tivesse ligado, eu teria entrado no carro e saído, não teria batido no carro. Isso é verdade também, irmão. Então você é culpado por isso. Mas ele me salvou por quê? Ele ligou para mim e nessa conversa eu fui falar com o Micael, que também é culpado na história também, certo? Comecei a falar com ele, aí eu fui atravessar a rua, porque era meu moco, não estava ouvindo, eu tive que atravessar a rua. E nessa que eu atravessei a rua, para dar um recado, eu estava do outro lado da rua, aí aconteceu o ocorrido. Então veja bem, eu não sei se foi uma bênção ou uma maldição o irmão me ligando, eu realmente não faço a mínima ideia, mas só sei de uma coisa, ninguém se machucou, duas jovens que estavam passando no local, elas estavam passando em frente ao meu carro, quando a carrocinha bateu. Em outras palavras, o irmão João é herói de novo, voltou a nível de herói. Se o irmão João não tivesse me ligado e eu tivesse entrado no carro e saído, teria poupado o meu carro. Mas o que aconteceu foi que aquelas duas jovens passando, elas estavam exatamente em frente ao carro, e como a carrocinha tem aquele guincho embaixo, e a carrocinha de cavalo tem aquele comedor em cima, aquilo bateu embaixo e em cima, e não bateu nelas. Porque todo o impacto foi no carro, que maravilha, foi no carro, e não nelas. E elas só levaram um susto. Tudo isso para dizer o quê? Deus livra. Deus livra. Ali é uma questão de instantes. Alguém faz uma ligação ou não faz. Alguém liga 1 minuto antes ou 30 segundos depois. E toda essa história poderia ser outra conversa. E o que aconteceu? O rapaz do carro veio e chamou, acho que o sobrinho dele, não sei, gente fina, vieram, deram um telefone, vamos pagar. E de fato pagaram. O carro ficou perfeitamente consertado, não teve dano maior, consertou certinho, eles pagaram tudo certinho, enfim, todo mundo zerado. Aquelas duas jovens foram salvas de serem esmagadas por uma carrocinha, talvez mortas ou machucadas, muito. Mas sabe o que é isso? Deus livra, gente. Deus livra. E muitas vezes nós só vamos ficar sabendo mais tarde. Mas quando nós estamos em apuros, quando nós estamos em tentação, sempre olhe e procure o livramento de Deus, porque Deus também dá livramento na tentação. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 3, vou pedir que você abra, e talvez você queira marcar esse versículo, se não está marcado já na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13 diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Veja bem, sempre que nós somos tentados, Deus dá uma porta de livramento. Aqui, nesse texto, está chamando de escape. Deus, ele dá com a tentação, aqui ó, com a tentação, Deus dará o escape. Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar ou escapar. Então, sempre que alguém diz que caiu na tentação porque não pode suportar, ele está mentindo ou chamando Deus de mentiroso. Eu teria muito cuidado em fazer isso. Eu teria extremo cuidado em chamar Deus de mentiroso. Sempre que eu e você pecamos, é porque nós escolhemos pecar. Porque Deus diz, eu não vou permitir que vocês sejam tentados. E veja bem, no livro de Tiago fala que Deus não tenta ninguém. Aqui não está dizendo, eu vou me tentar. Deus não está dizendo que eu não vou tentar você além do que você pode. Ele falou, não, eu não vou permitir que você seja tentado. Não por Deus. Deus não tenta ninguém, está lá em Tiago. Mas o diabo tenta, a carne tenta, o mundo tenta. E Deus fala, eu vou controlar e eu não vou permitir que o mundo, o diabo, a carne tente vocês mais do que vocês são capazes de suportar. E junto com a tentação que eu poderei permitir, eu mandarei também o escape, o livramento, a saída. Então olhe, está em tentação? Olhe.
Deus prometeu livramento, Deus prometeu escape. Então nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa alguma. Porque Deus permitiu. Deus permitiu nada. Deus permitiu, mas Ele deu também um escape. Ele permitiu sabendo que nós poderíamos, se quiséssemos, ter suportado ou escapado. Deus é justo. Procure a porta de livramento de Deus. Olhe comigo para Atos capítulo 14. Quero falar hoje sobre outra porta. Nós vimos a porta da salvação, a porta do livramento. Vamos falar agora sobre a porta da fé. Porta da fé, pastor? A porta da fé. Atos 14, 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Deus abriu aos gentios. Gente, sabe quem é gentios? Nós somos os gentios. Porta da fé. Até então, até o livro de Atos, mais ou menos a altura do versículo, do capítulo 10 e diante, o evangelho, o cristianismo era algo exclusivo aos judeus. 99,9% dos crentes daquela época eram judeus. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, todos judeus. O primeiro gentil que nós temos notícia foi Cornélio. E dos escritores do Novo Testamento, só um não era judeu, que era Lucas. Lucas era gentil. Mas aqui ele está dizendo que Deus ele abriu a fé para os gentios, para aqueles que não são judeus. Amém? Glória a Deus por isso, porque nós temos o evangelho hoje. Mas Deus fez isso abrindo uma porta. A porta da fé. E essa porta da fé, e a fé que nós temos, que nós adentramos, ela não vem de nós. É um dom de Deus. Se olhar comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto o quê? A fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé que eu e você temos é um presente, é um dom, é uma dádiva de Deus. É uma porta que Deus abre. A porta da fé. E quando Deus abre essa porta da fé, vamos entrar. Vamos entrar, porque falta de fé é distância de Cristo. Lucas 17, versículo 5, fala assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Essa palavra acrescenta-nos quer dizer aumente. Os apóstolos foram para Jesus e disse: mestre, aumente a nossa fé. Abra mais largamente a porta da fé. Se alguém está faltando fé, vá para a fonte, vá para a porta, que é Cristo. E Ele vai abrir a sua porta da fé. Ele vai lhe aumentar a fé, se você pedir. Olhe comigo para 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 9. Nós já falamos, eu mencionei sobre ministério, mas Deus ele abre as portas do ministério. 1 Coríntios 16, versículo 9, fala assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre uma oportunidade ministerial que Deus deu a ele e chamou isso de uma grande e eficaz porta. Uma porta que se abriu. Agora note. Deus, ele abriu a porta. Mas aí fala, e há muitos o quê? Adversários. Deus, ele abre a porta, mas ele não faz todo o trabalho por nós. Quem tem que entrar pela porta e fazer a obra somos nós. Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Veja bem, Deus abriu uma porta, uma grande e eficaz porta, aqui na sombra. Não tenha dúvidas, haverá adversários, haverá dificuldades. Mas abrir aquela porta, conseguir oportunidade, ter abertura, ter a oportunidade e condição de adquirir a propriedade, as casas, e de reformá-las e prepará-las e modificá-las. Tudo isso foi Deus que deu. Foi Deus que proporcionou. Mas Ele só abriu a porta. Nós temos que arregaçar as mangas e entrar. E trabalhar.
e fazer a obra, e enfrentar as dificuldades, enfrentar os adversários que virão. Adversários de dentro, adversários de fora, adversários, dificuldades virão. E só porque há dificuldades, não pense que é Deus fechando a porta, de modo algum. De modo algum, Deus está aqui avisando, uma porta grande e eficaz. Não era uma portinha qualquer, não, era uma porta grande e eficaz. E no mesmo fôlego, o apóstolo Paulo fala, e há muitos adversários. Que isso é conosco. O apóstolo Paulo tinha muita experiência nessa questão de ministério e porta abrindo e fechando. Lá em 2 Coríntios 2,12, ele fala assim, eu li já anteriormente, vou ler de novo. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, abriu-se-me uma porta no Senhor. Em Colossenses 4, versículo 3, orando também juntamente por vós, disse o apóstolo Paulo, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo estava disponibilizando a Deus, a Cristo, a sua boca para falar. Você sabia que nesse mundo, as únicas bocas que Cristo tem para falar do Evangelho são as nossas? Deus poderia ter propagado o Evangelho pela boca de anjos. Não. Pela boca de animais. Não. Escrever nos céus. Também não. Deus escolheu colocar a nós, eu e você, o povo de Deus, para levarmos, para falarmos. E aqui ele está falando que Deus nos abra a porta da palavra. A única exceção que alguém tem de não abrir a porta da palavra é se você é mudo. E mesmo assim você pode de alguma forma usar sinais, ler alguma coisa. Mas se você tem uma boca, e uma língua, e uma voz, nós vamos prestar contas para Deus. Nós vamos prestar contas para Deus daquilo que nós usamos as nossas palavras. E claro, ainda na porta do ministério, nós temos aqui Apocalipse 3, versículo 8, que diz, conheço as tuas obras, isso é Cristo falando para a igreja. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse versículo é muito, muito, muito revelador. Essa igreja que eu estava falando, ele diz aqui, tendo pouca força. Pessoal, vocês não têm muita força, vocês não são muito poderosos, vocês não têm muitos recursos, vocês são, imagina, uma pequena igreja. Mas ele fala o seguinte, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Então, apesar de vocês terem pouca força, eu vou colocar diante de ti uma porta aberta que ninguém vai fechar. Então você imagina, talvez essa porta aberta era uma grande oportunidade, talvez a igreja chegou para a porta e falou assim, essa porta é muito grande, esse ministério é muito grande, essa oportunidade é grande demais, nós não temos condições. Os adversários são muitos, e Deus fala, vocês não têm força, mas vocês têm uma coisa, vocês são fiéis. Diz aqui, guardaste a minha palavra. Vocês cumpriram, seguiram, guardaram a minha palavra. E vocês não negaram o meu nome. Vocês são fiéis. E por causa disso, eu vou abrir uma porta e ninguém vai fechar essa porta. Vocês podem ser pequenos, vocês podem não ter força, vocês podem ser fracos, mas pela sua fidelidade e pela sua obediência a mim, ninguém vai fechar essa porta. Que eu estou pondo em frente de vocês. Veja o poder da obediência, minha gente. O poder da obediência, quando nós guardamos a sua palavra e não negamos o seu nome. Deus usa do seu poder para suprir a nossa falta. Aquilo que nós não temos, aquilo que nós não conseguimos, Deus tem, Deus consegue, e Deus faz, e Deus fala, eu vou abrir uma porta, eu quero ver quem fecha essa porta. Porque quem abre sou eu.
E quem vai botar o pé na porta sou eu. E ninguém fecha a porta que Deus abre. A última coisa esta noite, abram comigo para Apocalipse capítulo 4. Nós estamos no 3, vamos para o 4. Apocalipse 4, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Mais uma porta. Uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Estamos vendo aqui mais uma porta. Nós vimos a porta da salvação, a porta do livramento, a porta da fé, a porta do ministério. E hoje, agora, vamos ver a porta da revelação. Aqui o apóstolo João, ele foi ditado estas cartas, capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 4, já acabou a ditação de cartas, agora começa uma nova etapa no livro de Apocalipse, quando João ele é arrebatado, é levado para o céu. Aqui fala que a voz que falou com ele lá no capítulo 1, disse assim, sobe aqui. João foi fisicamente arrebatado, levado para o céu. Entendam. Eu vou dar um nó na cabeça de algumas pessoas aqui essa noite. Nós existimos no tempo Cronos, certo? 24 horas, uma semana, anos, horas, minutos, etc. Então, nós vivemos a cada momento. Nós só estamos presentes em um momento de cada vez. O passado está atrás, nós já vivemos, saímos daquilo, nunca mais vamos voltar. O futuro, estamos entrando a cada instante, nós não podemos enxergar para frente. Podemos enxergar para trás. Nós sabemos o que já aconteceu, nós podemos saber o que houve ontem, mas nós não sabemos o futuro. No entanto, na eternidade, no céu, lá não existe tempo. Então é como se João foi tirado aqui do tempo humano e foi levado para o céu. E no céu, você pode ver passado, presente e futuro. Foi isso aqui que está dizendo. Escute comigo. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ele falou, eu vou mostrar o que vai acontecer. Ele não falou, eu vou mostrar o que já aconteceu, ou o que está acontecendo. Ele falou, eu vou lhe mostrar o que vai acontecer, eu vou lhe mostrar o futuro. Ou seja, eles estavam num ponto de vantagem, estavam num local, numa esfera de existência, uma dimensão, onde o futuro podia ser visualizado e visto. Ou seja, eles estavam fora do tempo. Entenda uma coisa, Deus, o Pai Eterno, nesse momento, Ele está aqui, hoje, agora, no tempo e no espaço. Mas esse mesmo Deus, Ele está presente lá no Monte do Calvário, assistindo a agonizante morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Para a gente, aquilo ocorreu há 2.000 anos atrás. Para Deus, aquilo ocorre. É a realidade de Deus. Deus não existe no passado, no presente. Deus é o passado, presente e futuro. Ele está presente e não só em todos os locais. Deus está presente aqui no Brasil, Ele está presente no Japão nesse exato momento. Mas Ele também está presente aqui no dia 19 de agosto de 2018. E Deus está presente no dia 19 de agosto do ano 2000, do ano 1000, do ano 100, do ano 0. Ele está presente no ano 1000 a.C., 12.000 a.C. Ele está presente em todos os tempos. Por isso que quando Deus lhe salva e Deus lhe perdoa, Ele perdoa tudo. Passado, presente, futuro, porque Ele sabe exatamente, não só o seu passado, mas Ele sabe também o nosso futuro. E quando Ele nos perdoou, Ele perdoou tudo. Perdoou tudo. Então essa história de perseverar até o fim, já conversa boa e dormir, gente. Deus já sabia o que você ia, o que você não ia fazer. Já estava escrito no livro das obras. Lê Apocalipse capítulo 21, está lá. Deus está presente. E aqui Deus levou João e falou, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Eu vou te revelar. Então Deus aqui, Ele abriu uma porta no céu.
Uma porta para revelar para João. Ele falou, suba aqui. A pessoa abriu a porta no céu, ele subiu, e lá ele pôde ver o futuro. E as coisas que haviam de acontecer. Todos nós precisamos da revelação de Deus. Talvez não seja tão dramático ao ponto de abrir uma porta no céu e Deus arrebatar você e mostrar as coisas do futuro, mas todos nós precisamos da revelação de Deus. E essa revelação aqui que João teve, nós podemos ter. Como assim, pastor? Está escrito na palavra de Deus. Deus revelou para João e falou, escreve essas coisas. Ele falou, escreve, anote, escreva, que eu vou preservar o que você escrever, e eu vou colocar isso em várias línguas, e vou espalhar isso para todo mundo, para crentes de todos os tempos poderem ler e saber aquilo que eu revelei a ti, João. Então Deus não revelou só para João, ele revelou aquilo para nós, hoje aqui. Nós podemos ter revelação, não só em Apocalipse, mas em todos os livros da Bíblia. Ah, não, pastor, eu quero que o céu se abra. Ok, então fique aguardando o céu se abrir, agora sente-se. Se faça confortável. Mas aqui nós temos toda a revelação que nós precisamos. E a revelação que nós temos aqui, Deus, Ele quer que nós a tenhamos e nós a conheçamos e nós a compramos e sigamos e obedeçamos a ela. Eu conjuguei uns verbos aí, não sei se existem, mas vocês entenderam o que eu quero falar. Deus quer revelar, Deus quer mostrar coisas para a gente. E se nós formos atentos, inteligentes e obedientes, Deus vai revelar mais. Deus vai dar mais entendimento. Salmo 110, versículo 11, fala assim, bom entendimento tem aqueles que cumprem os seus mandamentos. Quer ter bom entendimento? Você quer entender, quer ter revelação mais profunda da palavra de Deus? Cumpra os mandamentos, obedeça. O ser humano é assim, não pastor, eu quero entender para obedecer. Deus funciona ao contrário. Deus fala assim, não, obedeça que você vai entender. Cumpra os mandamentos que você vai ter um bom entendimento. Não pastor, eu quero primeiro entender. Então, pegue outra cadeira e sente-se. Fique bem confortável. Ninguém tem entendimento ou revelação de Deus sem primeiro cumprir o que já foi revelado. 27 anos atrás eu fui salvo. Se eu soubesse que 27 anos depois eu estaria em frente a uma igreja, pregando, não. 15 anos atrás eu saí da Inglaterra. Eu não fazia a mínima ideia onde é que eu ia estar 15 anos depois. Mas eu fui, eu obedeci, eu segui. E a cada passo Deus foi dando entendimento. Porque eu fui cumprindo aquilo que Ele foi mostrando. Agora, se Deus mostra e você não age, não obedece, não cumpre, Deus fecha a torneira. Deus fecha a torneira, acabou, não tem mais. Até a gente começar a cumprir. Até começarmos a obedecer. E Deus dá mais entendimento, Deus dá mais revelação. Entenda. Mas pastor, eu quero ter uma experiência como João. João viu uma porta abrir no céu. João foi levado para o céu e mostrado o futuro. E João também foi preso, João foi jogado em um caldeirão com óleo fervente, João foi exilado na ilha de Patmos. Não, pastor, isso eu não quero não, pastor. Eu só quero a porta. Eu só quero o passeio para o céu. Eu sei, a gente só quer o oba-oba. Ninguém quer o caldeirão e óleo fervente, ninguém quer a prisão e o exílio na ilha de Patmos. Sabe o que é um exílio na ilha de Patmos? É assim, eles têm um navio, chega lá, aí você faz assim, ó, tchau, João, pronto. Tchau, não tinha nada, uma ilha deserta, se vire. Aqui tem pizzaria? Não tem nada, não tem pizzaria, supermercado, não tem Wi-Fi, internet, não tem 4G, não tem nada. Se vire, se morrer, morreu, o problema é seu. Pronto, isso chama-se exílio, gente. Tem animais selvagens? Provavelmente. Isso ninguém quer, né? Pois é.
Mas João passou por tudo aquilo e nós temos o benefício 100% de tudo aquilo que Deus mostrou para ele. Deus falou, aproveita, João. Você pagou o preço, aproveita. E escreva tudo isso que você está vendo aqui. Leia adiante. A voz falou, escreva. Escreva. E ele escreveu. E hoje nós temos o que ele escreveu em nossas Bíblias. Então Deus abre porta de revelação. E muitas vezes, essa porta de revelação, ela se abre tão simplesmente quanto isso aqui, ó. Aqui é a porta. Jesus falou, eu sou a porta. E o livro de Apocalipse fala que Jesus Cristo é a palavra. Quando você abre a palavra, você abre a porta, que é Cristo. Quando você vem ao culto, e Deus fala a você através da pregação, não faça assim. Não tape os ouvidos. Não rejeite a verdade. Gente, eu venho falando isso há 15 anos, vou falar por mais 15, 30, 50 anos, quantos anos Deus me der. Se eu pregar alguma coisa que não está na Bíblia, por favor me avise. Que no outro culto eu venho aqui e retrato, retiro e digo. Gente, eu peguei besteira, não é assim, eu me equivoquei. Vocês têm o dever, a responsabilidade e a obrigação de fazer isso. Mas se eu estou pregando da palavra de Deus, da verdade de Deus, então nós somos obrigados e responsáveis a seguir ou responder a Cristo. Mas o Senhor vai ficar bravo. Não vou ficar bravo. Por que eu ficaria bravo? Eu estou pedindo. Eu estou responsabilizando a cada um dos meus ouvintes. Se eu pregar alguma coisa que não está na Bíblia, me corrija, não precisa ser agora, por favor, tá? Mas venha para mim e fala, pastor, o que você falou? Como é que é mesmo aquilo? Onde é que fala isso? E se eu não puder mostrar para você, num texto, no seu contexto, então eu me retrato. Eu venho aqui e digo, gente, aquilo que fez semana passada estava errado, não é bem assim, eu me equivoquei, ou talvez eu me expressei errado, ou eu me confundi, mas não tem problema. Mas teve uma vez que o irmão João veio para mim, eu citei, falei alguma coisa, e eu nunca faço isso, eu confundi. Hoje mesmo eu falei que Moisés estava com Noé lá na arca, né? Imagine. Tá? Mas eu falei alguma coisa, eu não percebi, o irmão João falou, pastor, falou uma coisa assim. Eu falei isso, só falou isso. Eu falei, foi então. Aí na outra semana eu vim e falei, gente, semana passada eu falei que Moisés e Davi fizeram um churrasco lá na maior, e não foi bem assim não. Tá? Gente, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Mas se Deus te revela alguma coisa na pregação, na leitura da palavra, seja lá como for, aceite. Aceite. A Bíblia fala, provai os espíritos, você prove, teste. Se alinha com a palavra de Deus, então aceite. Mas se é mentira ou é contra a palavra de Deus, então rejeite, esqueça. Não tem nada a ver com aquilo. Mas se for bíblico, então a gente não tem razão ou desculpa, motivo algum para não aceitar a revelação. Porque Deus abre a porta de revelação. Mas nós que temos que entrar, nós temos que aceitar e nós temos que seguir. Quando Deus fecha uma porta, pode ser triste. 15 anos atrás, Deus fechou uma porta, um capítulo da minha vida lá na Inglaterra, em Londres. Foi triste, tinha uma igreja que éramos muito entrosados, tínhamos amigos, famílias. Deus fechou aquela porta, mas Deus abriu outra. Eu não vi o meu sobrinho crescer, meu sobrinho, agora final de ano nós vamos passar um tempo lá. Eu não vou ver o meu sobrinho mais velho, Max, porque ele está no exército, entrou lá no regimento escocês lá na Inglaterra, e ele entrou agora, no mês de junho. E ele vai estar em treinamento ainda básico, intensivo, até janeiro. Eu não vou vê-lo. Não vejo ele, eu vi ele tinha 15 anos. 5 anos atrás eu o vi. Então existe toda uma série de coisas que me entristece muito, porque Deus fechou aquela porta. Mas por outro lado, Deus abriu uma outra porta. E uma outra vida foi aberta, uma outra dimensão foi aberta. E tudo bem, quando Deus fecha uma porta, nós podemos se entristecer, talvez. Mas nunca tente se agarrar a uma coisa que Deus fechou. Se Deus fechou, deixe fechado.
Seja uma fase na sua vida, seja algum pecado, alguma coisa, algum hábito, alguma coisa na sua vida que Deus fala, deixa isso quieto. Não se apegue àquilo. Deus, você está falando que está fechando? Tá bom, está fechado, eu vou deixar quieto. Eu vou entrar por essa outra porta aqui. Então deixe que Deus vá guiando a sua vida. Siga Deus através da próxima porta que Ele certamente nos abre. E sempre haverá uma porta aberta, se estamos dispostos a segui-lo com sinceridade. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido,